Olá, estamos dando início ao nosso terceiro episódio aqui da nossa temporada, que estamos gravando exclusivamente aqui no estande durante a realização do Nó Verde, o primeiro Nó Verde e também o início, né, a nossa estreia enquanto videocast, o nosso Água em Foco. Lembrando sempre a você que já está nos acompanhando, certo, que estamos aqui para falar sobre sustentabilidade, identidade cultural, educação popular, participação comunitária, resiliência, colaboração regional, enfim, muitos outros temas também que estão relacionados às 17 ODS, que é, sim, né, o grande temática que conduz o nosso projeto Água em Foco. E hoje, para falar de um tema bem específico, para trazer para nós informações a respeito de como está sendo conduzido o plano diretor de Aracaju, o nosso vereador Breno Garibaldi. Olá, meninas, prazer enorme estar aqui com vocês, sucesso, né, ao videocast Água em Foco. Muito bacana estar aqui podendo falar um pouquinho sobre sustentabilidade, meio ambiente. Essa que é a minha principal bandeira de luta. É isso aí. Vereador, seja muito bem-vindo. Fico muito feliz, né, em estar hoje aqui entrevistando o senhor. Eu gostaria de, já naquela pimentinha na cereja do bolo, qual é o seu maior desafio à Câmara de Vereadores com essa pauta? Eu acho que meu maior desafio é conscientizar, né, não só a população, mas também os vereadores em relação à importância da gente defender o meio ambiente. É uma pauta que sempre foi deixada de escanteio durante muito tempo. Né? Se fala de meio ambiente, mas é aquilo, né? Se compensa, depois resolve, depois a gente vê como é que isso vai fazer. E nunca o meio ambiente foi tratado como prioridade dentro de gestões, isso durante muito tempo. E hoje a gente está sofrendo as consequências disso. Né? Não só Aracaju, como o Brasil, o mundo todo está sofrendo as consequências de ter deixado, né, o meio ambiente de lado. E hoje ele está gritando, pedindo socorro. E a gente precisa lutar pelas futuras gerações, é o que eu digo. A gente está com um bebê pequeno, né? Minha filhinha de 6 meses, as expectativas aí, né, é que 2050 seja muito trágico se continuar desse jeito. E a gente precisa fazer alguma coisa. Então precisa chamar o feito à ordem dos políticos, das gestões, para que tenham esse olhar diferente, esse olhar de fato da importância que o meio ambiente merece. Isso é difícil, é um desafio grande, né, conscientizar, mas aos poucos a gente tem conseguido isso. E dentro dos 3 pilares da ODS, a gente fala sobre a questão do social, do ambiental e do econômico, né? Exatamente. Acho que até o social entende o que o senhor está falando, o meio ambiente também, mas o econômico, ele acaba, muitas vezes, colocando um selo de que o Breno ele é contrário ao crescimento do município de Aracaju. Exatamente, eu ouço muito isso. Então, né? Nos esclareça aí um pouquinho, até para que a gente possa, Sim, né, com certeza. tratar esses 3 pilares. Eu ouço muito isso, porque eu sou chato mesmo para essas questões, né? Então a gente recebe muita crítica dos empreendedores, dos consultores, das pessoas que pensam o desenvolvimento apenas do lado econômico. E infelizmente não pode ser assim. Né? A gente precisa priorizar a cidade. Hoje a gente está vendo o que está acontecendo com a zona de expansão. Né? Aracaju foi isso desde o início. Se a gente voltar lá atrás, né, 1855, quando Aracaju foi fundada, que era uma área completamente alagada. Né? E infelizmente fomos aterrando a cidade toda. Né? A gente tem vídeos muito... Estava até mostrando na última palestra que eu dei sobre a Jabutiana, de reportagens falando como a Jabutiana foi construída, né? Também aterrando. Né? A gente vê a Coroa do Meio, a mesma coisa, né? Um processo de aterramento. A gente vê a zona de expansão indo no mesmo caminho. E o que está acontecendo com Aracaju? Quando chove, a gente fica embaixo da água. Isso precisa ser tomado em providência. Vai se fazer rede de drenagem. A gente está numa cidade que é relativamente abaixo do nível do mar. Então, né, numa média, a gente não é abaixo, mas a gente está muito ali, né? Num limite perigoso. A gente está com mar e rio de um lado. Então, se tiver qualquer problema, né, o nível do mar subir, a gente vai ficar debaixo d'água. E é isso que a gente quer para as futuras gerações? É isso que a gente quer para a nossa cidade? Não. Né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa que eles entendam que, para ele, é melhor manter, né, o meio ambiente para que eles possam vender mais. Né? Entender o meio ambiente como aliado. Não são coisas separadas, meio ambiente e lado econômico. Quando a gente fala de sustentabilidade, tem que estar tudo muito alinhado. E a gente fala assim do desenvolvimento econômico que precisa ter, mas precisa respeitar o meio ambiente. Eu queria
trazer aqui algumas informações, né? Muito da observação de que a gente vê que você é um vereador que para além do púlpito, né? Do momento em que você precisa discursar, e você tem muitas ações desenvolvidas aqui em Aracaju em prol do meio ambiente, certo? Isso é um fato. Mas em relação à execução de tudo isso, né? Quais são as dificuldades de colocar tantos projetos que você tem feito em prol do nosso meio ambiente, em prol, enfim, né? De garantir que a sociedade sergipana possa viver de maneira mais sustentável, mas quais são as dificuldades, né, para que essa conscientização chegue na ponta? Sim, é difícil mesmo. Eu digo que meu papel de vereador no meu primeiro mandato acabou sendo muito de educador, né? De educar as pessoas sobre isso, educar as pessoas sobre a importância do meio ambiente, educar as pessoas sobre a importância de você separar seu lixo em casa, que é uma atitude simples, mas precisa começar dentro de casa, né? Que aquilo ali é emprego, é renda para muita gente, e senão a gente está mandando para o aterro sanitário e vai sair do nosso bolso, do nosso dinheiro, né? Para pagar cada quilo de lixo que vai ser enterrado no aterro sanitário. Isso poderia estar gerando emprego, gerando renda, fazendo essa economia, né, girar. Então você vê que tem como andar de forma aliada, mas infelizmente não. Vamos aterrar, que é mais fácil. Então a gente vai lá escondendo o problema, né? Aterrando, e depois a gente vai isolar aquela área, porque aquela área vai saturar, e vamos procurar uma outra área para aterrar mais lixo. E falando de aterro, uma das coisas que eu tenho visto muito nas comunidades é disque entulho sendo pleiteado por pessoas da comunidade para aterrar áreas de alagamento porque eles foram impactados. Isso é uma prática comum. E como conscientizar essas pessoas de que essa prática ela não é viável, né? Como é que dentro do mandato do senhor, ou até mesmo nenhuma provocação junto, né, ao poder público municipal ou até mesmo estadual, dentro de um evento como este, e também a essas empresas que fazem o seu recolhimento dos entulhos e que aí, ao não descartar nos locais adequados, acabam atendendo o pedido dessa população em partes, né? Exatamente. Como fazer? E tem muito, e chega pra gente também, né? Porque as pessoas não têm essa consciência. Então, acha não, que precisa aterrar para construir suas casas. A gente tem um déficit de moradia significativo. A gente precisa olhar para as moradias das pessoas também que precisam de casa. Mas aí a gente olha pro... Vou dar uma viajada aqui, tá? Mas a gente olha para o centro da cidade. O centro da cidade está completamente abandonado, com um monte de casa para alugar, um monte de casa para vender, um monte de prédio que caberia um monte de gente para morar, um local onde a gente tem toda a infraestrutura funcionando, a gente tem transporte, tem as melhores escolas públicas, tem a maior rede hospitalar está na região central, e a população está saindo desse local do centro para ir para os locais mais distantes da cidade. E vir trabalhar, estudar, resolver suas coisas todas no centro. Gera um caos de mobilidade urbana e você vai adensando essas áreas que são impróprias para ser adensadas, para botar mais gente. Então, a gente está pensando a cidade de forma errada. Né? A gente precisa colocar gente nesses locais onde tem infraestrutura e depois ir levando a infraestrutura e depois levar as pessoas. Mas a gente faz ao contrário. O que a gente faz? A gente deixa a especulação imobiliária ir lá fazer do jeito que quer, e cada um constrói, o poder público corre atrás para resolver o problema, para resolver o problema de transporte, de posto de saúde, de escola que não tem naquelas regiões, que precisariam ter antes. Né? Então, se a gente planeja a cidade, se a gente prepara a cidade para o desenvolvimento, as coisas funcionam, mas não. Infelizmente, as práticas das gestões ficam nisso, de 4 anos. Então, você tem que resolver o problema, senão você não é visto. Então, você tem que deixar o problema acontecer para você ir lá e resolver o problema. E quando passa de uma gestão para outra, parece que tudo se perde, começa tudo de novo. Né? E quando o senhor fala assim de especulação imobiliária, me traz uma reflexão muito para a Praia do Forte. Sim. A Praia do Forte, você consegue ver sistema de drenagem sendo feito, empreendimentos novos chegando, com lagoas ao redor e tudo mais. Não seria a questão do poder público incentivar esses empreendedores a empreender de forma sustentável? Sem dúvida, eu sou total a favor que ande de forma aliada. É isso, a gente não é contra o desenvolvimento, não é contra os empreendimentos. O que a gente é contra simplesmente aterrar tudo. Né? A gente vai entrando na pauta do plano diretor. Nosso plano diretor diz que a taxa de permeabilidade é de 5%, gente. Em Aracaju quase todo, quando não é isento. Isso significa o quê? Que você, numa construção, você precisa deixar apenas 5% da área livre para receber a água da chuva. Imagine se Aracaju todo. Para onde é que vai essa água da chuva? Exatamente. Né? Qual é a ideia da cidade? A gente
Hoje a gente precisa correr atrás e repetir o que a floresta faz, né? Você tem as árvores, a chuva cai na árvore, aos pouquinhos ela escorre, vai para a terra, isso demora para chegar nos rios. No momento que você tira tudo, cimenta, asfalta tudo, a chuva cai, vai para o asfalto, entra no bueiro correndo, chega no rio, o rio transborda porque não dá conta, não tem esse tempo, e vai entrar na casa do povo, né? Perfeito. Pensar a cidade de outro jeito. Mas vamos falar também sobre o plano diretor, né, que é o nosso tema maior aqui da nossa conversa. E como é que está a condução desse processo, nosso querido vereador? É uma miragem, né? Quando a gente fala de plano diretor. Essa foi a minha principal luta, assim, na Câmara, na gestão passada, e continua nessa também. Né? Meu primeiro pronunciamento como vereador foi cobrando o plano diretor. Mas, infelizmente, hoje a gente carrega o título, né, da capital do país com o plano diretor mais atrasado. Né? Aracaju, nosso plano diretor é do ano 2000, o Estatuto da Cidade diz que ele tem que ser revisado no máximo a cada 10 anos, era para a gente estar tratando de uma terceira revisão e até hoje não saiu nenhuma. Né? Já se tentaram fazer 3, sempre para na justiça. Tem muito interesse envolvido. Né? A gente tem essa prática de que Aracaju cresce a partir da especulação imobiliária. Então, as pessoas vão ditando as regras e estão lucrando com isso. Né? E nunca teve uma gestão para chamar o feito à ordem e dizer, não, eu quero desenvolvimento, mas eu quero planejamento. Eu quero que a gente cumpra as necessidades. Mesmo o nosso plano do ano 2000, que tentou fazer isso, não foi cumprido. Né? Porque, teoricamente, a zona de expansão está no plano de 2000 como uma zona de adensamento restrito. Isso significa o quê? Que deveria ser restrita a expansão daquela região. Né? E o que está acontecendo? Está crescendo de forma sem planejamento. E com o tempo que o processo da zona de expansão, né, ele ficou sem novas construções sendo liberadas, eu me lembro que a Barra, ele entrou em um movimento de adensamento muito rápido, porém o gestor, ele chamou aquele ano, né, para uma revisão do plano diretor. E fizeram o plano diretor da Barra e conseguiram avançar. E nesse caso, a gente vê o desenvolvimento na Barra e nada impediu com o plano diretor. Nesse caso, a gente poderia dizer assim, que o município de Aracaju está faltando boa vontade com o plano diretor? Sem dúvida, e isso é de várias gestões. Né? Isso não é de agora, isso não é da gestão passada, isso já se arrasta há muito tempo. De chamar o feito à ordem, de fato, querer resolver essa questão do plano diretor. Entender como prioridade. O plano diretor envolve tudo. O plano diretor envolve educação, envolve saúde, envolve mobilidade urbana, envolve meio ambiente. E se a gente não planeja a cidade, não traz esse planejamento para os próximos 10 anos, que é o que o plano diretor, que é a lei mais importante da nossa cidade, diz que tem que ser, né? Como a gente vai planejar a cidade? O que é que a gente quer a cidade? Como a gente quer o Aracaju do amanhã? Como a gente quer a zona de expansão? Que seria um local onde daria para planejar. É para onde Aracaju tem para crescer, mas infelizmente não está crescendo. E atualmente está judicializado? Atualmente está judicializado. As últimas informações que a gente tem é que a gestão vai fazer um novo processo, né? Não concorda com o processo que foi feito na gestão passada. Próximo ano é ano de eleição, então a gente não sabe como a cada nova gestão, uma nova mudança. Uma nova mudança. Mas também a gente sabe que o que foi feito na gestão passada, a minuta, não foi feito de maneira correta também. Né? O diagnóstico, que é o diagnóstico da área, foi utilizado um diagnóstico muito antigo, né? da gestão de João Alves ainda. E a cidade muda todo dia. Então eu sempre digo, o plano diretor precisa ter um espaço reservado na gestão para isso. E não é só para discutir o plano diretor durante aquele momento. Isso tem que ser contínuo, né? Durante os 4 anos, tem que estar se discutindo o que se quer, para estar se revisando sempre, de acordo com como a cidade vai andando. O caso da Jabutiana, eu sempre digo, é um exemplo claro de um local que cresceu sem revisão do plano diretor. Aí você tem um espaço ali, ambientalmente também sensível, né, nas margens do Rio Poxim. Do dia para a noite surgiu um monte de prédio, um monte de empreendimento. E daí, quando chove, o que é que acontece com o Largo da Aparecida? O que é que acontece com aquela região? Todo ano é a mesma coisa. Por quê? Por conta de falta de planejamento. E aí, como é que a sociedade, Breno, pode, né, cobrar, como é que a sociedade pode exigir, né, que algo tão importante para o crescimento, para o desenvolvimento da nossa sociedade de maneira organizada seja feito, né, tenha a atenção dos vereadores? Sim. Importante que a população entenda a necessidade dessa revisão do plano. Né? Porque plano diretor, o que é isso? Muitas vezes as pessoas não sabem o que é plano diretor, não entendem a importância para o crescimento da cidade, o quanto o plano diretor impacta no seu dia a dia, impacta no trânsito que você pega, impacta na sua calçada. No calor que você sente na sua casa. Perfeito, né? No calor, né? na devastação do meio ambiente que a gente está vendo, né? Na retirada de dunas, na retirada de mangues. Isso tem tudo a ver com o plano diretor, porque o plano diretor é defasado, a nossa cidade vai crescendo, essas áreas também mudam, né? Porque a gente sabe que a natureza vai mudando.
e infelizmente vai ficando para trás. Conscientizar a população é um passo importante e cobrar que a população cobre dos seus políticos, né? Cobre dos vereadores, cobre do prefeito e de fato entenda a importância do plano diretor para a vida delas. Inclusive, o plano diretor tem uma ausência de um plano de drenagem urbana. Exatamente. Eu acho que esse é um dos pontos que ficaria como pleito aqui, de pedido do Água em Foco, para que fosse discutido, porque não tem como se falar sobre desenvolvimento urbano, crescimento urbano, ou o que quer que seja, de plano diretor, sem ter um plano de drenagem urbana, que eu acho que é o mais básico, né, dentro do que a gente sofre com os alagamentos no município de Aracaju. Mas, Breno, a gente tem acompanhado na sua rede social, você tem um projeto pelas ruas... A gente tem o Ruas Vivas, né? Que Ruas Vivas. Ruas Vivas. Virou um projeto de lei nosso, que a ideia do Ruas Vivas é o que a gente fechar, né, um pedaço de uma rua. Ou muitos falam fechar, para mim é abrir, né? Porque abrir a rua para as pessoas, que eu acho que a gente precisa abrir a cidade para as pessoas. Exatamente. Né? E fazer com que as pessoas vivenciem mais, que as pessoas socializem, porque hoje a gente está nesse mundo tão corrido e a gente vive nas nossas bolhas, né? Se a gente mora no nosso prédio, pega um elevador, entra num carro, vai para o trabalho, a gente não convive mais com os diferentes, não convive com o pessoal que está ao nosso redor. Muitas vezes você não conhece um vizinho, não conhece uma pessoa que mora no seu condomínio. Então a ideia disso é a gente pegar um espaço da rua, convidar os empreendedores locais, as pessoas que fazem, né, suas comidas, que fazem seu artesanato, que possam expor e vender nesses locais. A gente dá um suporte, né, leva algumas atividades culturais, algumas atrações, espaço para criança, para que a gente possa vivenciar mais os espaços da cidade, ocupar a cidade, que é muito importante. A gente bate muito nessa tecla. Vamos ocupar a nossa cidade, que a gente precisa. Então, fico feliz, teremos a nossa próxima edição no sábado, agora dia 30, às 3 horas da tarde, no Parque Diamante, que é um condomínio gigantesco que tem ali perto da Rio de Janeiro, no Ponto Novo. São 37 torres e a gente ouvia muito essa queixa da população. A gente mora aqui, mas ninguém conhece ninguém, ninguém socializa com ninguém. Então não, vamos tentar trazer para cá, porque a ideia é dar o pontapé. A gente faz o primeiro, mostra que é possível e daí agora é com vocês. E a gente sempre está tentando mudar de bairro, para que a gente tenha uma cidade melhor. Estou na política por causa disso, porque acredito que dá para fazer política diferente, dá para ter um Aracaju diferente, mas precisa querer, não é fácil não, viu, gente? Já deu para entender que não é fácil. Queremos agradecer, né, a nosso querido Breno por ter estado conosco na nossa estreia do nosso videocast. Queria agradecer muito, mas antes mesmo do término, nós sempre temos uma perguntinha final, aquela que a gente sempre faz para poder fechar. Imagine você, que você está bebendo um copo com água agora, né? Quando a gente oferece água a alguém que vai à nossa casa, porque a gente quer, né, com a gentileza, né, para que a pessoa se hidrate, para que a pessoa se sinta à vontade naquele lugar. E aí a nossa pergunta é, né, para quem você daria seu copo com água? Para quem? Para qual instituição? Para qual iniciativa? Quem merece um copo com água sob sua... Vou dar para uma pessoa. Vou dar para a ministra Marina Silva. Eu acho que é a pessoa que a gente precisa reverenciar e trazer todos... Até me emociona falar. Porque assim, é uma resistência. Uma pessoa que veio, né, do Acre, uma pessoa que foi alfabetizada aos 16 anos, está na luta do meio ambiente há muito tempo. Sim, e sendo apedrejada diariamente, né, pelos negacionistas ambientais. E uma pessoa que defende isso com muita clareza, com muita força. Então, sem dúvida, a gente precisa sim levantar o nome da nossa ministra. Vamos fazer um brinde a Marina Silva. Breno, assim como você se emociona com a Marina, eu me emociono enquanto ativista socioambiental vendo você falar. Eu acho que a minha filha, ela tem você como uma referência e você e muitas crianças que às vezes quando eu me deparo assim na rua, que vejo você, as criancinhas, tá vendo você como essa referência também. Eu sei que não é fácil. A Karina, desde 21 anos atrás, sabe bem essa militância do social, do ambiental. E agora a gente falando das práticas da ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Ordenado, a gente consegue trazer até o econômico para essa mesa de discussão. Então, que Deus te abençoe, que você, em todos os seus caminhos, você esteja aí, tenho certeza que você tem um orientador, um parceiro, que é seu pai, que também tem um trabalho belíssimo feito, né, no nosso estado, e que vocês possam realmente conseguir construir, e que na Câmara de Vereadores você consiga avançar com a pauta do plano diretor. Muito obrigada. Obrigado, meninas. Sucesso e vida longa ao Água em Foco. Muito obrigada.